A paz do Senhor Jesus a todos os amados do Pai Celestial, uma ótima segunda-feira, dia 27 de julho de 2020, nessa gloriosa paz do Senhor, a paz que excede a todo entendimento. Hoje nós vamos estar terminando o capítulo 27 de Atos, porque ontem o celular não quis cooperar e de repente, sem mais nem menos, porque era domingo, ele não queria trabalhar, aí ele parou. Então, nós vamos aqui recapitulando o versículo 31 e vamos até o 44, que é o último versículo, e já começamos o 28, que será o último capítulo de Atos. Depois nós já vamos para Tiago, vamos para 1ª e 2ª Pedro, depois vamos para 1ª, 2ª e 3ª de João, depois Judas, depois Apocalipse. E aí terminamos, então, o Novo Testamento, né? Porque nós já lemos as 13 cartas de Paulo e a carta anônima aos Hebreus, enquanto a gente estava lendo o Pentateuco. Não sei se vocês se lembram. Então, vamos lá. Disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Então, os soldados cortaram os cabos do batel e o deixaram cair. E, enquanto o dia vinha, Paulo exortava a todos a que comessem alguma coisa, dizendo: é já hoje o 14º dia que esperais e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nem um cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. E, havendo dito isto, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos, e partindo-o, começou a comer. E, tendo já todos bom ânimo, puseram-se também a comer. E éramos ao todo no navio 276 almas. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. E, sendo já dia, não reconheceram a terra. Enxergaram, porém, uma enseada que tinha praia e consultaram-se sobre se deveriam encalhar nela o navio. Levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme e, alçando a vela maior ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, no lugar de 2 mares, encalharam ali o navio. E, fixa a proa, ficou imóvel, mas a popa abria-se com a força das ondas. Então, a ideia dos soldados foi que matassem os presos para que nenhum fugisse, escapando a nado. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, lhes estorvou este intento e mandou que os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar e se salvassem em terra, e os demais, uns em tábuas e outros em coisas do navio, e assim aconteceu que todos chegaram à terra a salvo. Olha só, amados, por amor a Paulo, aquele centurião não deixou que matassem nenhum daqueles presos. E a Bíblia não dá o número exato dos presos, dá o número exato de todos quantos estavam ali naquele navio, que eram 276 almas. Enfim, que fossem 200 presos. Vocês já pararam para pensar o quanto eles deram graças até aos deuses mesmo deles, sem conhecer o nosso Deus? Por causa de Paulo, não houve uma grande matança naquele lugar. Isso serve de exemplo para a nossa vida, amados. Que seja por causa da tua vida, da nossa vida, que esse mundo não está pior do que está. Porque o Senhor tem poupado ainda esse mundo, porque o sal e a luz do mundo ainda estão aqui, que é a Igreja de Jesus e o doce Espírito Santo de Deus. Que cada um de nós possa servir de exemplo, como Paulo, que através das nossas vidas, amados e amadas do Pai, almas sejam livres da condenação eterna, da morte eterna,
que é a pior de todas, não é verdade? Tremenda essa passagem. Paulo em Malta. Paulo em Malta. Havendo escapado, então, esse Malta aqui, amados, é uma ilha. Ela existe até hoje com esse mesmo nome. Havendo escapado, então, souberam que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, ou seja, foram muitos humanos com eles, foram cordiais. Porque, acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E, havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas, sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu mal nenhum. Oh, glória a Deus! E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente, mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um Deus. Isso é que o mundo pode dizer a nosso respeito, não é verdade? A Bíblia diz: praga nenhuma chegará à tua tenda, nenhum mal te sucederá, não é? E Jesus disse: se aquele que crê nele de verdade, aquele que tem fé no Senhor Jesus, aquele que obedece ao ídolo do Senhor e ao vir dele, como ele diz, vinde a mim, não é? Antes de mandar ir, ele chama a ele. Então, esses tais, eles beberão coisas mortíferas e não lhe fará nada mal algum. Mas não é que vão beber por querer, né? É por engano, não é? Não vai tentar a Deus por causa disso, não é? E olha o que aconteceu, olha. A serpente picou e ele não morreu. Esse aí é o Deus que nós servimos. É o Deus que você serve, é o Deus que eu sirvo. E mais uma vez eu pergunto, qual é o teu problema mesmo? Diante desse Deus, amados, não tem problema insolúvel, porque ele disse para Abraão, já era Abraão, haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Não, não haverá. Ao tempo determinado da vida, Sara terá um filho. Oh, glória a Deus! Que Deus glorioso é esse! E ali, próximo daquele mesmo lugar, havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu estar de cama, enfermo de febres e disenteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver, e, havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Olha só, já mudou totalmente, não é? Primeiro eles disseram, certamente este homem é homicida, visto como escapando do mar a justiça não o deixa viver, não é? Aí Paulo sacode a víbora e agora eles já chamam ele de Deus. Ele sobrevinha mudando, né? Nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um Deus. E agora Paulo cura, no nome do Senhor Jesus, o pai de Públio. Olha só. Feito, pois, isto, vieram também ter com ele os demais, que na ilha tinham enfermidades, e sararam, os quais nos distinguiram também com muitas honras, e, havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias. Está fazendo a obra? Houve prejuízos? Precisou jogar tudo no mar? Olha só, jogaram até trigo no mar e nem assim adiantou, perderam o navio. O navio se rachou ao meio, eles falam proa, né? Acho que é isso aí mesmo. Então, amados, o Senhor dá tudo de volta. O Senhor é o Deus da restituição. E restituir é dar além daquilo que você perdeu. Amém?
Você tem investido na obra achando que está perdendo? Não está. Certa vez Pedro perguntou para o Senhor Jesus: Senhor, nós largamos tudo, ou seja, aquela pescaria que o Senhor mesmo multiplicou, não é? Que o Senhor mesmo deu, nós largamos lá e te servimos. E aí, o que nós vamos ter por isso? Nós vamos ter em troca, que nós vamos ter de recompensa, não é? Jesus disse: eu vos digo que nessa vida 100 vezes mais do que aquilo que você deixou, e por fim, a vida eterna. Vale a pena servir a esse Deus, não vale? Só de pensar que em breve estaremos com Ele, amados, por toda a eternidade, onde não haverá mais morte, nem dor, nem pranto e nem clamor, porque as demais coisas já se passaram. Vai passar, como diz o louvor, vai passar. Nem que for para passar essa, de repente vir outra até pior, mas a gente já cresceu mais, está pronto, está mais calejado e vai suportando uma luta após a outra. Paulo certa vez escreveu assim: porque estou certo de que as tribulações do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então nada se compara ao que em breve está para acontecer. Jesus descer dos céus e nos levar para Ele, para todo sempre. Vale a pena. Oh, glória a Deus! Continuar aqui, porque senão a gente não para de falar mais, né? Ah, Jesus maravilhoso! Ele proveu, tá vendo? Proveu das coisas necessárias para eles tomarem outro navio. Paulo chega a Roma e fica prisioneiro em sua própria casa durante 2 anos. 3 meses depois, partimos num navio de Alexandria, que invernara na ilha, o qual tinha por insígnia Castor e Pólux. Pólux, olha que nome, hein? Pólux. E chegando a Siracusa, ficamos ali 3 dias, donde, indo costeando, viemos a Régio, e soprando um dia depois, vamos mais devagar, donde, indo costeando, viemos a Régio, e soprando um dia depois, um vento do sul, chegamos no 2º dia a Puteoli, onde, achando alguns irmãos, nos rogaram que por 7 dias ficássemos com eles, e depois nos dirigimos a Roma. E de lá, ouvindo os irmãos novas de nós, nos saíram ao encontro à praça de Ápio, às 3 vendas, e Paulo, vendo-os, deu graças a Deus e tomou ânimo. E, logo que chegamos a Roma, o centurião entregou os presos ao general dos exércitos, mas a Paulo se lhe permitiu morar por sua conta com o soldado que o guardava. E aconteceu que, 3 dias depois, Paulo convocou os principais dos judeus e, juntos deles, lhes disse: varões irmãos, não havendo eu feito nada contra o povo ou contra os ritos paternos, vim, contudo, preso, desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me examinado, queriam soltar-me, por não haver em mim crime algum de morte. Mas, opondo-se os judeus, foi-me forçoso apelar para César, não tendo, contudo, de que acusar a minha nação. Por esta causa vos chamei, para vos ver e falar, porque pela esperança de Israel estou com esta cadeia. Então, eles lhe disseram: nós não recebemos acerca de ti cartas algumas da Judeia, nem veio aqui algum dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. No entanto, bem quiséramos ouvir de ti o que sentes, porque quanto a esta seita, notório nos é que em toda parte se fala contra ela. E, havendo-lhe eles assinalado um dia,
muitos foram ter com ele à pousada, aos quais declarava com bom testemunho o reino de Deus e procurava persuadi-los à fé de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas, desde pela manhã até à tarde. E alguns criam no que se dizia, mas outros não criam. E, como ficaram entre si discordes, se despediram, dizendo Paulo esta palavra: Bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías, dizendo: Vai a este povo e dize: De ouvido ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis, e de maneira nenhuma percebereis, porquanto o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente e fecharam os olhos, para que nunca com os seus olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem do coração entendam e se convertam, e eu os cure. Seja-vos, pois, notório que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles a ouvirão. E, havendo ele dito isto, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara e recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Oh, glória a Deus! Que lindo esse livro dos Atos dos Romanos, não é? Atos dos Apóstolos. Estou falando aqui Atos dos Romanos, porque eu estou lendo aqui Romanos. A cabeça da mulher, ela é bem, diz que é como um tanto de fio desencapado, não é? Enfim, esses Atos dos Apóstolos, não é? Muitos atos. Eu sei que aqui não estão todos, né? Porque ali em João diz que se tudo fosse escrito, não haveria livro que coubesse. Não é verdade? A gente está dando o que fazer para ler dentro de um ano, não é mesmo? Então, amados, amanhã, em nome do Senhor Jesus, como nós já lemos, como eu disse, todas as cartas, né, de Paulo, já lemos aqui até o Filemon, já lemos o Hebreus. Então, amanhã, em nome do Senhor Jesus, vamos começar o Tiago, que são apenas 5 capítulos. Que Deus te abençoe e te guarde. Mais na parte da tarde estaremos fazendo a 3ª leitura em Juízes, capítulos 1 e 2. Fique na paz do Senhor e até mais. Jesus te abençoe. Amém?